bem? Sim, dá para ouvir tranquilo. Obrigado, Luiz. Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa reunião, né? Nessa reunião, a gente vai tratar de um tema específico para esse mês, que é sobre a corrente do bem, valorização da vida. E o dia D, né, que será o dia 28, a Secretaria de Educação cravou aí essa data para a gente realizar algumas ações. Na sequência que eu vou apresentar a nossa equipe, né, a apresentação aqui da nossa equipe, os supervisores responsáveis, o supervisor Ailton Agostini e Glauco Sétimo, a nossa diretora do núcleo, Andressa Foroni, o PCNP Argemiro também responsável pelo Conviva, e eu, Leonardo Mamed, PCNP de Geografia. Nosso dirigente de ensino, Luiz Gustavo Martins de Souza. A gente compõe aí a equipe do Conviva da diretoria de Pinda. A pauta de hoje, então, ela é bem sucinta, ela é rápida. São orientações sobre as atividades a serem realizadas pelas unidades escolares referente à campanha de valorização da vida, né, a Corrente do Bem, que é uma campanha que se iniciou aí no começo do mês de setembro. E o objetivo dessa campanha da Corrente do Bem é criar uma verdadeira corrente de ações positivas, fortalecendo os vínculos e promovendo um clima emocional positivos, fatores fundamentais de proteção à saúde mental e que contribuem também para a prevenção ao suicídio, que é um dos temas, né, desse mês de setembro, aí, o Setembro Amarelo. A gente sabe que tem algumas unidades já estão realizando algumas campanhas, algumas ações, né, atividades com os estudantes sobre o Setembro Amarelo. Isso com certeza será considerado para o que eu vou apresentar aqui para vocês. A ideia dessa reunião nossa aqui também são sugestões de atividades, né? A equipe central do Conviva não quer atravessar as atividades que as escolas já realizam, é só sugerir atividades para algumas escolas que, de repente, ainda estão tentando planejar essas atividades. A gente sabe que o setembro, daqui uma semana já encerra o nosso mês. Então, a ideia é que essa campanha de valorização da vida forme-se uma corrente do bem, né? Com várias atividades em diversas unidades escolares e que a nossa DE também participe dessa corrente, tá? E aí eu vou apresentar o cronograma para vocês das atividades que já aconteceram e vão acontecer na EFAP, tá? Dia 14, 15 e 16, né? Então, na semana passada, as ATPCs, dentro das ATPCs diárias, o Conviva apresentou os detalhes sobre as ações aos educadores, né? Fizeram recortes também da OT deles para apresentar essa campanha. Então, os links estão aqui embaixo e depois a gente vai disponibilizar para vocês no e-mail da escola, tá? Do dia 14 ao dia 16, acontecer então essas formações durante as ATPCs aqui. E aí, do dia 17 ao dia 27, né, que foi sexta-feira, até o dia 27, que é segunda-feira desse mês, da semana que vem, a ideia é que haja divulgação das ações, né? Que a escola ela realize ações organizadas principalmente pelos educadores, mas também pelos gestores, né? E estimule os estudantes a realização, a articulação dessas ações de promoção, né? A valorização da vida. A sugestão é que a escola organize internamente os 4 dias para a realização de ações. Então, pegar aí alguns recortes durante as aulas, né, e realizar ações para que a escola contribua para essa corrente do bem. A proposta é que todos os estudantes, educadores, gestores
e demais colaboradores realizem diariamente nesse período ao menos uma das ações do bem, que eu vou falar na sequência. Propor que façam, se possível, algum registro. Então é importante esse registro, porque depois esses registros eles vão ser compilados e encaminhados para o banco do Conviva, né, o banco das ações, e que envia o responsável da turma. Então, pode ser o responsável da turma o professor orientador de convivência, né, que por isso é o público-alvo dessa reunião nossa, são os vice-diretores e os POCs. Então, pode ser o professor orientador de convivência, pode ser o próprio vice-diretor, o diretor, ou um professor de cada turma para poder organizar essas atividades aí. E, no final, criar um painel com essas ações também dentro da escola e encaminhar para a gente. No dia 20, né, que foi ontem, teve uma live com o psicólogo Eduardo Lopes sobre valorização da vida. E aí, no dia 28, que é por isso um dos temas do nosso encontro agora, é o dia D, tá? Dia de valorização da vida. Então, é uma parada aqui, uma sugestão que a SEDUC está colocando para a gente, para a melhoria da convivência, aproveitando o ensejo desse Setembro Amarelo, né? A ideia é que se realizem rodas de conversa, pode ser presencial ou não, né? Depende aí da situação de cada aluno, de cada professor, de cada unidade, para que educadores e gestores e estudantes possam compartilhar suas experiências com as atividades realizadas. Então, o dia D é como se fosse uma culminância, né? Se a gente pensar que já estão acontecendo atividades em muitas escolas da nossa DE, espera aí que parou o compartilhamento aí? Não, tá no cronograma 28/9. É que saiu aqui para mim. Agora, espera aí, deixa eu só voltar a tela para mim. Como é que faz isso? Aparece ainda ou não? Tá no 28/9. Peraí. Beleza. Obrigado, Luiz. Agora foi isso, 28/9. Tá bom. Obrigadão. A escola pode também, dentro desse dia D, só recapitulando, né? O dia D é como se fosse uma culminância das atividades, né? Que já estão sendo realizadas nas unidades. Ela pode realizar também uma atividade específica, convidando um profissional da saúde mental, né? Que tenha competência, logicamente, para falar, para abordar essa temática, que, embora delicada, ela seja necessária. Então, a gente percebe que a cada ano que passa, a SEDUC ela vem tentando promover, né, e estimular que essas atividades, esse tema, ele seja abordado dentro das escolas, não só no Setembro Amarelo, a gente vai perceber isso mais para frente, mas também durante o ano todo, né, com a rede protetiva e tudo mais. Mas também, se a escola optar por fazer essa culminância, dividindo, né, as experiências das atividades que foram realizadas também, o dia 28 pode ser eleito, né, pela equipe aí, para essas atividades. Essa é a sugestão para a parte da manhã, né? E aí, na parte da tarde, das 3 às 4h30, vai ter uma live com o secretário da Educação. Ele vai ser convidado para falar sobre a importância das ações, né, da valorização da vida, e sobre a prevenção do suicídio na rede escolar, tá? E aí, no mês de outubro, no dia 1º, que é uma sexta-feira, e no dia 8 também, que seria a sexta-feira seguida, vai ter uma formação sobre prevenção do suicídio via CMSP, das 9 às 11h30, sobre o tema, com a participação tanto de gestores, educadores e estudantes de 4 unidades que vão ser selecionadas, né? Então, qual que é uma das sugestões que a gente vai colocar para vocês aqui, tá? É que haja o registro dessas ações, e aí que mais para frente eu vou explicar como é que elas podem ser encaminhadas aqui para a nossa equipe do Conviva da diretoria de PIN, tá? Só mais um pouco sobre o dia D. A ideia é que nesse dia
haja, como eu falei anteriormente, hajam rodas de conversa, que são realizadas e voltadas para a corrente do bem. As atividades da corrente do bem eu vou mostrar aqui na sequência. Então, é uma espécie de parada, assim, né? Pode ser uma aula, né? Isso de acordo, logicamente, com a organização e com as necessidades da escola também. Mas que haja esse dia de parada, de reflexão sobre respeitando todos os protocolos sanitários, né? E sobre a valorização da vida, tá? E como que elas vão poder ser realizadas? Que são sugestões que a equipe do Conviva trouxe aqui para a gente. Como eu falei já, rodas de conversa, né, em que se possibilite o exercício da empatia frente ao sofrimento do outro. Como eu falei anteriormente também, o protagonismo dos estudantes, tanto acolhedores quanto do Grêmio, ou de todos os estudantes, né, estimular, envolver os acolhedores. E o Grêmio Estudantil é de suma importância também, que isso faz com que os próprios estudantes, dentro da sua linguagem, né, eles conseguem conversar e articular melhor entre si, muitas vezes, do que um professor ou um gestor. Então, essa ponte do Grêmio dos acolhedores é fundamental também. E a participação também do componente, né, de projeto de vida. E seria interessantíssimo que durante essa semana agora, que está vindo, né, até o dia 28, o componente projeto de vida também desse uma contribuição nesse sentido, né, de fortalecer esses vínculos positivos entre os estudantes e entre toda a equipe escolar. Outras sugestões, né, as experiências de cada turma que serão organizadas em um painel, como eu falei anteriormente, que vão ser transmitidos aqui para a gente. Depois eu vou explicar melhor sobre isso no e-mail que eu vou enviar para vocês. A diretoria vai enviar para que isso seja compilado, né, organizado, sistematizado por nós, e a gente vai encaminhar isso para a equipe central. E vai ter um repositório, como eu falei, de boas práticas. Como eu comentei também, as 4 experiências mais marcantes vão ser divulgadas aí no dia 1º e no dia 8, durante essa formação que vai ter no CMSP, tá? E aí, aqui é um exemplo que eu vou encaminhar o slide, né, essa folhinha, a lâmina, obrigado, a lâmina para vocês, que é só colocar a identificação da unidade escolar, o nome dos gestores, diretor, vice e o POC, né, que também está participando isso no caso do ensino regular. E depois aqui abaixo, você tem um espaço para colocar as fotos, né, elas vão ter que ser diminuídas aí, e ao lado as legendas, né, para poder identificar o que significa cada foto, e que vai ser encaminhado depois no e-mail que eu vou mandar para vocês para as escolas, tá? Bom, agora algumas sugestões de atividades. São sugestões bem simples, né, que no dia a dia aí é tranquilo para se realizar, não vai tomar tanto tempo, por isso a sugestão do trabalho com projeto de vida e também com o Grêmio Estudantil, né? Uma ação que eles sugerem é falar com alguém que você nunca falou na escola ou que está sumido. Então, aqui entra o papel também da busca ativa, de tentar, né, de fazer esse engajamento também via essa campanha da Corrente do Bem. Então, de repente, tem um estudante que gostaria de se comunicar com algum colega, mas falta aquele estímulo. Então, essa ação já seria interessante, ele printar uma conversa, né? Não sei. Isso vai também da criatividade, também de como vai ser feita essa atividade. Trocar uma palavra com uma pessoa nova, ou com quem faz tempo que não aparece, faz com que a gente se sinta mais próximo, né? E pode ser o começo de uma nova amizade. Então, esse estímulo aí faz com que tanto a pessoa que está sumida quanto aquela que vai fazer o contato se sintam bem também, tá? A segunda ação é oferecer ajuda para alguém, né? Então, oferecer ajuda cria oportunidade para mostrar nosso valor. Então, oferecer ajuda ao próximo é uma das ações que podem ser
vinculadas a essas atividades durante essa próxima semana agora, né? Faz com que o outro saiba que não está sozinho e se sinta melhor. Então, tanto a ação 1 quanto a ação 2, elas estão bem conectadas, né? Uma puxa a outra. Você entrar em contato e oferecer, de repente, uma dificuldade pedagógica, mas pode não ser também, né? Que o aluno, o estudante esteja ali. Então, oferecer, esticar essa mão e oferecer ajuda pode fazer com que novos laços sejam construídos aí nesse contexto que a gente está hoje. A terceira ação do bem é reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Então, reconhecer que a gente precisa de ajuda é uma demonstração de força, não de fraqueza. Então, muitas vezes, os próprios estudantes, né, estão de alguma forma se sentem isolados, e essa é uma oportunidade também para eles pedirem ajuda. Essa é uma outra ação. Essa aqui é um pouco mais, talvez, mais difícil, né? Sai um pouquinho daquela zona de conforto, que é o orgulho e tudo mais, mas quebrar isso faz com que se fortaleça também os vínculos entre estudantes e professores, ou mesmo professores, né, fazendo esse tipo de gestores, fazendo esse tipo de atividade, faz com que a gente quebre um pouco mais a nossa carapaça, né, que fica durante esse cotidiano cada vez mais enrijecido. E a quarta e última ação do bem que eles sugerem é ser capaz de apreciar o bom da vida, né? Então, reconhecer, né, que a gente está, apesar, né, desse período que a gente está, reconhecer que as coisas boas da vida, que a escola vem oferecendo, ou que a família oferece, as amizades e tudo mais, isso é também uma ação interessante aí para se fortalecer os vínculos e reforçar, né, esse lado positivo que existe aí dentro das escolas e também para fora delas. Bom, e aqui são algumas ações de sugestões de perguntas norteadoras. Depois no documento que a gente vai encaminhar, essas ações e as sugestões de perguntas também vão estar no documento, tá? Então, qual foi a ação do bem que realizou, que mais o marcou? Então, isso aqui são sugestões para o dia D, né? Então, a escola, às vezes, precisa de algum tipo de material para fomentar esse dia, para realizar, né, alguma atividade que estimule essa produção, né, de atividades relacionadas à corrente do bem. Então, aqui estão algumas questões que ajudam a nortear, né? O que foi mais difícil, o que foi mais fácil. Então, como eu falei, para mim, talvez, pedir ajuda, às vezes, é mais difícil, né? A gente fica naquela do orgulho, então, talvez seja mais difícil. Um exemplo, né? Tomar coragem para falar com a pessoa, decidir como falar, tudo isso são exemplos de como fomentar esse ciclo de conversa, que, embora seja singelo, ajuda a fortalecer os vínculos positivos entre os estudantes e a escola e a equipe toda. Quais foram os sentimentos, emoções, né? Então, para trazer à tona esse tipo de positividade, isso ajuda a melhorar o convívio entre todos, né, dentro da escola. Qual foi a reação da outra pessoa? Então, relatar isso é interessante também, ajuda a desenvolver a oralidade, entre outras competências, né? O que você aprendeu com essa experiência, por exemplo, que tem pessoas que não imaginamos que precisam de ajuda, então, oferecer ajuda, às vezes, nos surpreende. Então, são sugestões de perguntas norteadoras, tá? E aí uma mensagem final, né? Cada pequena ou grande ação que fazemos diariamente gera uma consequência. Um pequeno gesto pode se tornar algo grandioso e transformador. Todos têm importância na comunidade e na rede que vivemos, né? Juntos pela vida. Vou deixar aberto para vocês para alguns questionamentos, né? Mas já adianto também que são sugestões simples, mas que a gente considera que são necessárias que a escola fomente nesse período de distanciamento ou revezamento entre os estudantes.
sabe da dificuldade que tem muitas famílias que estão precisando desses estudantes para o trabalho e tudo mais. Então, de repente, esse tipo de ação ajuda na prevenção, né, a depressão e tudo aquilo que vem com o pacote do que é o combate, né, que esse mês está tentando, a gente tenta levantar durante esse mês, que é o suicídio. Tá? Então, se a escola não se sente à vontade para falar sobre o suicídio, né, porque precisa mesmo ter formação, né, uma abordagem mais aprofundada, fazer atividades ou realizar atividades relacionadas à valorização da vida, com certeza já é uma contribuição enorme para a prevenção e o combate ao suicídio. Então, eu passo aí a palavra para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Tá. Como eu disse, a reunião seria rápida mesmo, só para o repasse dessas informações, tá? Na sequência aqui eu vou pedir para enviar o e-mail para vocês, da equipe nossa vai pedir, como eu falei que eu ia explicar, né, a escola vai fazer, vocês vão realizar essas atividades, então a gente sugere que realizem os registros, né, tirem fotos, coloquem, já vão pensando, né, interessante já organizar os alunos para fazer as legendas, né, que às vezes tem uma dificuldade, isso é interessante também, e encaminhar para a gente nesse e-mail que a equipe vai mandar, para a gente poder encaminhar depois para a equipe do Conviva nesse banco de boas práticas, tá? E aí, qualquer dúvida, o núcleo pedagógico está aqui à disposição, né? O supervisor Ailton, a nossa diretora a Andressa, eu também, para tirar qualquer dúvida, né? Tenho alguns, acho que a maioria que está no grupo também do WhatsApp da equipe Conviva de Pinda, tá? Então é só encaminhar a dúvida. E se vocês não têm nenhuma dúvida, eu encerro aqui a nossa reunião. Boa tarde a todos.